Iniciamos uma nova etapa do caminho pastoral e histórico da Igreja de Lisboa. Enriquecidos com o incomensurável dom da esperança, da renovada força da vida nova comunicada nos últimos tempos, seja pelo caminho sinodal diocesano, seja pelo marco indelével da Jornada Mundial da Juventude, seja pelo testemunho profético e de santidade de tantos sacerdotes, de muitos leigos, de mulheres e homens de boa vontade, ou ainda pela capacidade de efetiva cooperação com as entidades do Estado, civis, militares, e também pelo espírito ecuménico de diálogo com outras religiões. Por isso, ao iniciar a missão que o Senhor me confiou, não posso deixar de expressar aqui um verbo de gratidão e de louvor. Com Maria também eu digo, a minha alma exulta no Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pelo dom de integrar uma igreja que desde sempre se plasmou na entrega incondicional à missão de servir o santo povo de Deus e fê-lo com particular vigor com os últimos pastores que tive a graça de conhecer e de ter como bispos os patriarcas Ribeiro, Policarpo e Clemente. A este último, aqui manifesto um sentido agradecimento pelas perspectivas de abertura que soube incrementar na vivência da fé face à cultura e aos plurais dinamismos da sociedade. Mas também um reconhecimento, porque desde a primeira hora do seu ministério patriarcal imprimiu no ADN do patriarcado não só uma palavra, mas um movimento, uma ação de sair, de ir ao encontro. À grandeza da sua espiritualidade, devemos a eleição de Lisboa a posicionar-se, uma vez mais, como marco de um novo recomeço de vida cristã. A Jornada Mundial da Juventude não representou só o encontro de jovens do mundo inteiro. Foi, essencialmente, o desconfinamento espiritual da humanidade. E essa circunstância representa uma acrescida responsabilidade para não deixar esfriar a sua pujança, nem mutilar o ardor do seu dinamismo. Por isso, caras irmãs e caros irmãos, tomo a liberdade de, neste dia, partindo do Evangelho, olhar para o que nos foi oferecido e para o que nos é pedido. E Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Com a naturalidade de quem abraçou o desígnio de salvar a humanidade com o sacrifício da própria vida, Jesus transita do reconhecimento de ser o Messias para a apresentação do seu programa salvífico. A nós, inspira-nos não só o espírito de entrega, como as etapas, cada etapa da sua atuação. Primeiro, Jesus tinha de ir a Jerusalém, ao encontro da cidade santa, caminhar para um destino, porque era aí que a promessa se tornava realidade. Só através do gesto de sair e de caminhar rumo à cidade, os planos e programas se tornam realidade. Sem tal gesto, tudo se ficará pela efervescência da expectativa.
Só há verdadeiramente missão, ou seja, tal como foi com a entrada do Filho de Deus no mundo, que o Verbo se fez carne, também a missão da Igreja só vence os redutos limitadores da mera utopia e se torna acontecimento crístico se a Igreja empreender o caminho rumo à humanidade e com a humanidade. Com razão, alguns teólogos consideram que o Concílio Vaticano II constituiu uma revolução coperniciana porque abraçou a dinâmica de uma Igreja descentrada ou, na linguagem do Papa Francisco, abandonou a concepção de autorreferencialidade. Caros irmãos, sair e ir a Jerusalém foi gesto, foi movimento, foi ação de amor. Igreja de Lisboa, a cidade, as vilas, as aldeias, as famílias, as pessoas, cada pessoa, será onde os nossos planos se farão acontecimento de vida e de salvação. Segundo, que tinha de sofrer muito. O sofrimento e a cruz sempre suscitaram resistência por parte do ser humano e das instituições. A cruz e o sofrimento são como que um certificado de autenticação de que uma obra é de Deus. E para fazer a obra de Deus não chegam as forças humanas. Daí a resistência de Pedro. Se há faceta que me fascina e enamora em Cristo, é esta sua atitude de nunca querer salvar-se a si próprio. E quando diz, se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, está a dizer precisamente que quem abraça o seu projeto de vida e de amor, se for em vista de si mesmo, não serve. Estamos para sermos e nos fazermos, nós próprios, doação no altar da vida, como Ele é doação no altar da cruz e conosco no altar da Eucaristia. Terceiro, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A morte para Jesus, como para o seu projeto de nova humanidade, por ele inaugurado com a fundação da Igreja, não é o fim, mas sempre o começo. No cristianismo, tudo começa com a morte e não há novidade de vida, nem recomeço algum que não inicie com o morrer. Como recita um hino siríaco, não há ressurreição sem haver morte. E vem ao ponto. A grande esperança da Jornada Mundial da Juventude não residiu só, nem principalmente, na quantidade de jovens aqui reunidos, nem apenas no entusiasmo que, como a aureola, iluminou aqueles dias, nem somente no elevado nível pastoral e evangelizador que todos nós tivemos a graça de testemunhar. Todos pudemos presenciar e testemunhar como também houve muito que morreu. Morreu a vergonha de se ser igreja, de viver enclausurado no medo de aparecer e de testemunhar a esperança que nos move. Sim, é verdade. Morreu a cultura do temor e ressurgiu uma igreja de rosto erguido, sem medo de testemunhar que é na fé em Cristo que bebemos a fonte da nossa alegria e da nossa prontidão a servir. Que é Ele que nos mobiliza a sair das inúmeras zonas de conforto para dar a cara e a vida, se preciso for, pelas causas e pelo mesmo Cristo. Sim, morreu a mentalidade individualista, que consagrava o indivíduo como critério absoluto da história para emergir um profético sentido de pessoa,
que afirma que o ser humano é um ser em relação e que é na relação que se constrói a sua identidade de filho de Deus, de irmão de cada um e a sua parábola existencial. Toda a comunidade verdadeira só pode ser construída onde cada homem e cada mulher é reconhecido como pessoa e não apenas como indivíduo. Caminhamos todos com o Papa Francisco na laboriosa fadiga de encontrar a forma justa de dizer ao mundo de hoje que a Igreja é para todos, mas também do homem e da mulher no seu todo, na totalidade da sua identidade e condição. Morreu ainda uma forma de ser Igreja que o Papa Francisco apelida de clericalismo, e renovou-se a consciência da comunidade cristã ser a totalidade do povo de Deus. A sinodalidade que emergiu em cada onda mostrou que, a partir da centralidade de Cristo, todos são chamados a participar da alegria da vida nova e do amor aos irmãos. Na Igreja todos têm lugar e devem ser acolhidos, ouvidos e respeitados. E a Igreja está aberta a essa participação. Com Maria, ícone da Igreja, havemos de nos apresentar com ela e como ela, a servir na proximidade, a escutar na disponibilidade e a promover a paz na abertura a todos. Faremos do serviço um estilo, mas também uma identidade, reafirmando-nos e apresentando-nos como comunidade. Eis a serva do Senhor. Sem a disponibilidade da entrega incondicional para servir a Deus e aos outros, não há salvação possível. Nem para o mundo, nem para a mulher que se sentirá sempre diminuída na sua condição de mulher, nem para o homem que se sentirá sobre os reptos de uma cultura consumista e concorrencial que lhe exige sempre mais a rentabilidade produtiva de uma máquina tecnologicamente avançada, nem para os vulneráveis e frágeis que sofrerão o atropelo dos poderosos. Caras irmãs e caros irmãos, acreditem-me, a esperança do mundo e também da Igreja não reside na expansão proselitista dos seus crentes, mas na sua capacidade de ser ela própria uma existência abnegada e totalmente dedicada ao serviço dos outros. Sem a força e sem a disponibilidade de frutos do Espírito para a descentração de si, não há lugar para qualquer esperança, nem para entusiasmo algum. Como escreveu Fernando Pessoa, viver é ser outro. Uma verdade tantas vezes referida e muitas mais recordada, diz que ninguém se salva sozinho. Percebamos, pois, que só no ato da doação isso se alcança. Da escuta, Deus fala ao coração de cada homem. Só na disponibilidade de escutar a palavra de Deus é possível escutar o grito do mundo, dos sem voz, dos que na sua fragilidade clamam por ser ouvidos e atendidos. Seremos esse ouvido. Só na luz da palavra de Deus é possível dizer uma palavra eficaz e criadora, que restitua esperança e suscite caminhos de vida. Seremos essa voz. Em terceiro lugar, da paz. A guerra na Ucrânia, como tantos outros conflitos mundiais, que já constituem, como diz Papa Francisco, uma terceira guerra mundial aos pedaços, sintonizam-nos com a urgência da paz, uma vez que nos coloca perante a realidade de um contexto cultural altamente propício para a conflitualidade. A Igreja de Lisboa tem tido ao longo da sua história um compromisso sério com a paz, onde se encontram não só enunciados de princípio,
mas também gestos e profecia. Assim, em harmoniosa cooperação e estreita colaboração com as autoridades do Estado, as autarquias, instituições civis, com as Forças Armadas e Forças de Segurança e num verdadeiro espírito ecuménico, vamos implementar no coração dos irmãos, na cidade, na relação das pessoas, no convívio das instituições, um autêntico ambiente de paz e de serenidade, pela promoção da justiça, pelo amor à verdade e pelo empenho na solidariedade. O presbitério é a principal estrutura de realização da identidade do presbítero, o qual se desenvolve fundamentalmente segundo o modo da comunhão. Categoria esta que confere ao presbítero um caráter eminentemente relacional. Por isso, é neste contexto que emerge o famosíssimo princípio cristológico da plena identidade em Jesus, da sua pessoa, com a sua palavra e com a sua obra. Também em relação a nós, se realmente ambicionamos paróquias e comunidades cristãs, que não sejam apenas estabelecimentos de serviço, tipo loja do cidadão com a oferta do religioso, mas sim que sejam fontes de vida e esperança, de afetos e proximidade. Então, muito de tudo isso depende do modo como o sacerdote interpreta e realiza a sua existência, a sua pregação e a sua ação. Ser o que se diz e se faz. Fazer o que se é e se diz. E dizer quem se é e o que se faz, bem na esteia de Jesus Cristo, é promessa para comunidades que dão vida, enquanto se dão a si mesmas. Aos caríssimos jovens, seminaristas e irmãos leigos, para quem o encontro de Lisboa foi um verdadeiro kairós do Espírito, solicito, interpelo, para que testemunhem, aliás, que gritem a todos nós, que fogo e sopro foi esse que vós recebestes, que mensagem o Espírito Santo vos comunicou. A hora desafiante que a Igreja vive move-nos a revisitar o tempo grave quando o jovem Daniel foi convocado para conduzir a afirmação da verdade da casta Susana, acusada de traição. Caros jovens e leigos, hoje novamente a Igreja necessita da vossa autenticidade, da vossa reta e pura intenção. Por isso vos rogo, dizei-nos que recebestes vós nesse cenáculo da JMJ e dizei-nos para onde quer Cristo que caminhe a sua Igreja de Lisboa. Suplico-vos, não podeis guardar para vós somente o que e o quanto recebestes no profético Pentecostes de há um mês. Reuni-vos novamente, promovei encontros entre vós e partilhai, como os apóstolos no cenáculo, quando sobre cada um deles pousou o Santo Espírito de Cristo ressuscitado, e dizei-nos a mensagem, partilhai a inspiração que foi derramada. Que cada um de vós se sinta como um novo Daniel. Como ele, tomai sempre, caros jovens, o partido de Susana, figura da Igreja. A sua uma pureza como a pureza da Igreja, que por vezes, e quiçá muitas, alguns dos seus próprios filhos lamentavelmente mancharam, fazendo exatamente o contrário, o oposto de quanto fez e determinou Cristo, quando disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. E quantas vezes o reino que essas inocentes vítimas conheceram não foi o dos céus, mas do abismo, do sufoco, do trauma. A todos prometo
com garantia, proximidade e empenho na esperança da cura total. Aos pobres, aos sem voz, aos excluídos, não ofereço apenas solidariedade, mas a certeza de que vós sois sempre para a Igreja um sinal como ela da presença de Cristo no meio de nós. Vós, caras irmãs e irmãos, provocai-nos a reescutar o Mestre e Senhor que nos assegura: o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Por isso, caras e queridas irmãs e queridos irmãos, a vossa presença na Diocese não nos mobilizará somente à caridade, mas a vossa presença em Lisboa é e será sempre dom e desafio aos que deambulam perdidos nas tempestades da abundância, do tédio, e sereis vós os faróis para reencontrarem, na essencialidade e pobreza da vossa vida, aquele que é caminho, verdade e vida. Se outrora as inesgotáveis inquietações acerca da existência de Deus, sobre o sentido da fé, sobre o valor da Igreja eram, por norma, discutidas em areópagos mais ou menos académicos ou de tendência intelectual, hoje há uma dádiva incomensurável oferecida à cidade, que são os seus pobres, imigrantes desamparados, os sem teto, os vulneráveis. Eles são rostos humanos, mas vivos de Cristo, e por isso possuidores de um alcance e profundidade que levam qualquer um a contemplar o rosto do próprio Deus. Obrigado pelo vosso testemunho. Estais a dar-nos não só alento e estímulo para nos empenharmos na promoção da justiça na terra, mas a vossa presença é também uma dádiva de horizonte para a vida que é Deus. Maria, sede da sabedoria e Senhora da evangelização, sob a vossa proteção colocamos a nossa vida em missão. Guiai com São Vicente o nosso amado patriarcado, a amada Igreja de Lisboa, e sede nossa proteção e amparo. Amém.